dia, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje nós retornaremos à lição de número 38, na verdade a lição 18b, que nós falamos sobre depressão. Na semana passada nós abordamos alguns aspectos da depressão, como conceito, quais os fatores que desencadeiam a depressão, orgânicos e inorgânicos. Então, se você não veio no domingo passado, eu recomendo que você assista no YouTube, porque são aspectos bem importantes e nós não poderemos nos ater hoje a isso por conta do tempo. Ok? Na semana passada faltou energia e nós não pudemos terminar o estudo. Eu gostaria que você abrisse o seu manual de autoconfrontação na página 323, que foi aonde nós paramos. Antes eu gostaria de fazer uma oração agradecendo ao Senhor e gostaria de orar também pelo seu Jorge, pai da irmã Leila, que está enfermo, né? Então, vamos clamar ao Senhor, né? Para que Ele faça a sua vontade. Oremos. Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Obrigado pelo teu cuidado, Pai, para conosco. Obrigado pela tua graça, porque é motivo de grande alegria, Pai, nós estarmos na tua presença, estarmos aqui cedo para ouvir mais do teu evangelho, da tua palavra, das palavras de vida eterna, Senhor, da tua palavra que é viva e eficaz e que sempre, Pai, cumpre o seu propósito no nosso coração. Queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor possa continuar presente, Pai, aqui conosco, que o teu Espírito Santo possa nos orientar, Senhor, possa trazer toda a luz ao texto e que possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero orar pela vida do seu Jorge, Pai. Quero te agradecer, Pai, por sua vida, pelo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dele. Que o Senhor possa cuidar, Pai, da saúde dele, de toda a enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que o seu corpo, Pai, venha responder ao tratamento, Pai, aos medicamentos. E coloco diante de Ti, Pai, toda a família, para que o Senhor traga consolo, Pai, para que o Senhor tire toda a ansiedade, toda a aflição do coração, mas que descanse no Senhor, Pai. Quero te agradecer, ó Pai, porque Tua palavra diz que todas as coisas cooperam, Pai, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós queremos te agradecer porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Contudo, nós oramos pela Sua cura, Senhor. No entanto, seja feita a Tua vontade, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a página 323, tá? Ela está relacionada à página anterior, né, que é 322. Nós iremos abordar aqui o tópico 4, que fala, ele pergunta, né, qual é a perspectiva bíblica com respeito aos fatores que contribuem para a depressão? E aqui ele cita os fatores físicos, né? Se você olhar para a sua página do lado, no tópico 3, ele cita, né, os fatores físicos, respostas contrárias à Bíblia diante de certas situações da vida, desobediência à Bíblia, pensamentos e hábitos mentais não bíblicos. Então, aqui na página 323, que nós abordaremos hoje, ele separa entre fatores físicos e todos os demais fatores. E nós iremos ler agora os fatores físicos. Tópico 1. Deus o criou de modo assombrosamente maravilhoso. Como crente, você foi comprado por preço e deve exaltar a Cristo e glorificá-lo em seu corpo. O cuidado físico adequado é essencial para o cumprimento do plano de Deus. Você deve, então, apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus.
como culto de adoração a Ele. Em Romanos 12, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então veja que Paulo, ele mostra o ser humano como um ser integral. Ele não separa a mente e o corpo, mas o ser humano como uma coisa só, né? Então ele fala: ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, isso é importante por quê? Porque nós devemos cuidar tanto do corpo quanto da mente, né? Nosso corpo, ele precisa estar em boas condições. Como mordomos daquilo que Deus nos entregou, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar da nossa condição física e mental também. Precisamos estar sempre nos deleitando diante da palavra de Deus para que a nossa mente seja transformada de acordo com a sua vontade. No tópico 2, visto que algumas condições físicas, por exemplo, desequilíbrios hormonais ou disfunções orgânicas e glandulares, podem contribuir para que você se sinta deprimido, é importante submeter-se a um diagnóstico médico, sempre que houver a suspeita de algum problema físico, e dar prosseguimento ao tratamento adequado se o problema for confirmado. Todavia, você ainda será responsável por responder biblicamente diante de qualquer dificuldade, independentemente dos seus sentimentos. Então veja que o manual de autoconfrontação, ele tem uma abordagem atual. Ele não negligencia o tratamento médico, o tratamento medicamentoso, toda a terapia que é feita por meio da medicina, né? Da psicologia também. No entanto, sempre deve estar aliado à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus. Tanto é que ele fala aqui: todavia você ainda será responsável por responder biblicamente diante de qualquer dificuldade, independentemente dos seus sentimentos. No decorrer do seu tratamento médico, você precisa se debruçar diante da Bíblia e responder biblicamente a esses sentimentos, né? A isso que você está sentindo. Existe uma generalização, né, principalmente no meio neopentecostal, de que toda depressão é falta de fé, né? Então, isso acontece muito por desconhecer as coisas específicas, né, as peculiaridades da depressão. Muitas vezes, pastores, né, ou irmãos que ainda não entendem sobre isso, sobre essa condição, eles julgam que é falta de fé. E isso pode trazer um prejuízo muito grande para aquele que está sofrendo essa depressão. Por quê? Porque ele pode afundar cada vez mais. Talvez ele já esteja num grau de depressão tão profundo que ele precise dos medicamentos, né? Ele precise ali da terapêutica medicamentosa, precisa do médico para poder fazer com que os seus neurotransmissores, né, estejam regulados, estejam nivelados. Lamentações, capítulo 3, versículo 31 e 32 diz assim: porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. E 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, Paulo fala sobre seu espinho da carne. E ele cita essas palavras: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meus irmãos,
nós vemos o exemplo de relacionamento que Paulo tinha com Deus. Ele tinha um nível de sinceridade, de intimidade muito grande com Deus, a ponto dele não se fazer de autocomiseração, né? Ele entendeu que era pecador e que precisava da misericórdia de Deus. Tanto é que ele fala que o motivo que esse espinho na carne permanece nele. Ele fala para que eu não me exaltasse, né, por causa da grandeza das revelações. Ou seja, Deus deixou aquele espinho na carne para Paulo para que ele não se orgulhasse, né, ao ponto de pecar contra Deus. E ele passou a perceber que aquele espinho na carne fazia com que Deus fosse glorificado por meio da sua fraqueza. Então, se Deus está sendo glorificado através das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, então eu me alegrarei também juntamente com Deus. Então, esse é o nível de entendimento que Paulo tem aqui. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Ou seja, quando eu sou fraco, quando eu sou dependente de Deus, é que eu sou forte, porque o poder de Deus está operando em mim, para a glória de Deus e para testemunho para outros irmãos. Tópico 3. Se em meio às dificuldades físicas você agir com responsabilidade, o que inclui buscar assistência médica apropriada e praticar o amor bíblico em todos os seus relacionamentos, você agradará a Deus, provará o seu cuidado amoroso e será fortalecido. Mais uma vez, a palavra aliada ao tratamento médico, né? Você deve agir com responsabilidade. Isso inclui você seguir o tratamento que lhe foi proposto. Você não pode começar a tomar medicação e parar quando achar que está tudo bem, parar por conta própria. Você precisa seguir até o final aquele tratamento que foi proposto. Aliado também com esse manual de autoconfrontação ou uma leitura bíblica que você tenha. No entanto, esse manual de autoconfrontação é excelente para tratar das verdades de Deus. Salmos 37, versículo 23 ao 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Tiago capítulo 1, 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Vocês devem estar procurando aí aonde que nós estamos, né? Deixa eu ver aqui. Nós estamos aqui no tópico 3, né? E aqui nós estamos aqui na metade da página 323, onde ele fala sobre o princípio 34, né? Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus, como filho de Deus. Você tem a certeza de que o seu Pai Celestial, pela graça e misericórdia dele, está ativamente envolvido na sua vida, apesar das limitações que você traz por natureza. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, ele o escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo, conformando a imagem de Cristo. Então, durante a luta, durante os momentos de depressão, de dificuldade, de tristeza, nós devemos nos lembrar de quem nós somos em Cristo, né? Que fomos regenerados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo permanece em nós, apesar de nada ao nosso redor fazer sentido. Mas nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo está em nós e que Deus cuida de nós. Em Romanos capítulo 8, do 16 ao 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 1 de Pedro 2, do 9 ao 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E por último, 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas se tornassem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, esses três versículos, né, eles apontam sobre a nossa identidade. Nós não devemos nos esquecer que Deus nos resgatou da morte para a vida, através dele, através do seu sangue. E durante a depressão, muitas vezes isso não faz sentido. Parece que você passa a duvidar até mesmo da sua salvação, mas nós devemos nos apegar à palavra de Deus, nos apegar a Cristo. E aí então poderemos prosseguir nessa caminhada para a sua vontade. Princípio 43 da lição 10, página 3, revisado. Entregue a Deus aquelas circunstâncias ou condições físicas que você não pode corrigir e corrija em sua vida todas as deficiências reais que o impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outro. Ou seja, aquilo que você deve reconhecer a sua incapacidade. Aquilo que estiver além da sua capacidade, você, logicamente, vai entregar para Deus. Vai orar sobre isso e vai entregar para Deus. Mas aquilo que estiver diante do seu alcance, você fará todo o esforço. Você tem uma responsabilidade. Apesar dessa condição ser incapacitante, você deve lutar contra isso. Romanos capítulo 6, versículo 19 diz assim: Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. E Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então nós devemos lembrar daqueles irmãos que provaram, né, que Deus provou a sua fé através dos sofrimentos, através das tribulações. Na lição passada, domingo passado, nós falamos sobre diversos homens da Bíblia, personagens da Bíblia que sofreram depressão, que tiveram uma tristeza profunda a ponto de pedir a morte, pedir a própria morte. Mas Deus, na sua graça, os supriu. Deus, na sua graça, os levantou. E esse versículo é interessante porque ele fala aqui: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quem que é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus Cristo. Então, se Ele nos deu a fé, e a fé é um dom, a fé é dada, né? Nós somos salvos. E nós devemos exercitar essa fé que Deus nos deu. Porque muitas vezes nós temos essa fé, mas agimos como se Deus não fosse capaz de curar as nossas doenças, como se Deus não fosse capaz de fazer milagres em nossas vidas. Nós devemos exercitar. Em Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé precisa ser exercitada. Como Hebreus diz também, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o próprio ato de você depender, de você orar, significa que você está exercitando a sua fé. Nós precisamos exercitar, assim como um exercício físico, ou quando você está aprendendo algum instrumento musical, né? Quando você está começando a aprender ali tocar violão,
é difícil, né? Dá vontade de quebrar o violão. Mas, com o tempo, você vai pegando, né? Os seus dedos vão tendo uma memória ali, e ali você vai conseguindo a tocar com o tempo. A fé é do mesmo jeito, você precisa exercitar a cada dia, para que no dia mau a sua fé esteja exercitada e você possa depender do Senhor. Agora nós iremos para os demais fatores, o tópico B. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Deus começou uma boa obra em você, e Ele a levará até o fim. Confie nele, pois a vontade de Deus é conformá-lo à imagem de Cristo, e Ele usa as tribulações para alcançar tal propósito e provar a realidade da sua fé. Então nós sabemos que o objetivo principal é nos fazer a imagem do próprio Jesus Cristo. Então nesse processo, meus irmãos, Ele usa de diversas formas, né? Ele nos ensina de diversas maneiras, através do sofrimento, né? Através da alegria, através das bênçãos, das conquistas, das perdas, mas o objetivo principal é esse, é alcançar esse propósito, né? De provar a realidade da nossa fé e nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós precisamos crer nessa palavra, porque isso significa que nós realmente dependemos, que consideramos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, independente do que aconteça na nossa vida, seja sofrimento ou seja bonança, tudo isso é para o nosso bem. Né? Tudo isso é para o nosso bem. Independente do que eu sinto, e isso vai ser muito bem abordado nessa lição, independente dos seus sentimentos, se você está triste ou não, nós devemos obedecer a Deus. Devemos sempre agir dessa maneira, em obediência, independente dos sentimentos e circunstâncias. O Senhor nos guarda. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, da mesma forma, né, que Paulo falou, aqui Tiago fala também, né? O objetivo é que vocês sejam maduros e íntegros. Por isso, se alegrem nas suas tribulações. 1 de Pedro diz algo semelhante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então ele está falando que a nossa fé ela é muito maior, ela é muito mais importante, né, do que o ouro que é refinado pelo fogo. E às vezes nós passamos pelo fogo, né? Assim como Deus usa o fogo, como o homem usa o fogo, né, para poder refinar os metais, e ele faz isso no processo também de refinamento do ouro, Deus faz isso conosco também. Ele prova a nossa fé, Ele nos coloca no fogo, no sofrimento, para que a nossa fé seja provada também. Para que possamos passar por isso em obediência, entendendo que o mais importante é obedecer a Deus e a sua palavra, e não o que eu sinto. O que eu sinto é irrelevante, apesar de doer, apesar de trazer tristeza, sofrimento, mas nós devemos sempre buscar na palavra de Deus as respostas. Tópico 2. A despeito daquilo que possa ocorrer na sua vida, a sua obediência amorosa à palavra de Deus confere-lhe uma oportunidade de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Deus prometeu cuidar de todas as suas necessidades, enquanto você estiver buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, olhando firmemente para Jesus Cristo e seguindo seus passos. Em João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos.
E em Gálatas 2:20 diz: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a nossa obediência, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de maneira que venhamos a obedecê-lo. Nós obedecemos porque o amamos. E de maneira que isso vai provocando em nós, né, um crescimento, uma maturidade. Quando o Gálatas fala que fui crucificado em Cristo, aqui Paulo falando, né, aos Gálatas, fui crucificado em Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa que você está carregando a sua cruz, tomando a sua cruz. Você está considerando que a sua vontade não importa, mas sim a vontade de Cristo. Você está negando a si mesmo. Agora nós vamos ler uma nota aqui da apostila. A palavra de Deus nunca ordena que você mude os seus sentimentos, mas que você mude a sua maneira de agir, ou seja, pensamentos, palavras e ações, pela obediência às Escrituras. Os mandamentos de Deus não são penosos. A sua obediência à palavra de Deus fundamenta-se no seu amor pelo Senhor Jesus Cristo e não na instabilidade dos seus sentimentos. Imagina só se nós confiássemos a nossa obediência aos nossos sentimentos, né? De manhã eu estou feliz, à tarde eu já estou triste, né? E de noite já estou feliz de novo. Imagina só se eu obedecesse segundo os meus sentimentos. Seria um fracasso, né? Mas nós obedecemos mediante ao amor que nós temos pelo nosso Senhor. E aqui a apostila ela enfatiza isso. A palavra de Deus nunca ordena que você mude os seus sentimentos. A palavra de Deus respeita os seus sentimentos. Que você ande triste, talvez melancólico, depressivo, mas você deve ir contra isso e mudar as suas atitudes, os seus pensamentos e as suas ações. E nessa lição nós vamos aprender, né, como responder biblicamente a isso. A não considerar os nossos sentimentos e a obedecer mediante as nossas ações. A autoavaliação bíblica se faz necessária em cada área da sua vida, incluindo as suas ações, os seus relacionamentos com os outros, as suas palavras e a sua vida mental. Obedecendo a palavra de Deus em todas as áreas da vida, você receberá as bênçãos do Senhor. Se você não for obediente à palavra de Deus, você receberá a disciplina corretiva do Senhor. Esteja particularmente atento nos seguintes aspectos. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e as não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Ou seja, em que nós estamos, como é que nós estamos construindo, né, a nossa casa, vamos se dizer assim, é na areia ou é na rocha? Porque aqui ele está falando de certa forma que se você basear a sua obediência nos sentimentos, você está construindo a sua casa em areia. Então, ela não vai durar muito, porque na vida do cristão é certo que haverá sofrimento. Se você ainda não teve sofrimento ou não passou por sofrimento, você certamente passará. Porque a Bíblia afirma isso, né? Nós devemos remir os nossos dias porque os dias são maus. O pastor sempre fala que devemos nos preparar para o dia mau. E o dia mau chega. E nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus, com a fé exercitada, preparados para o dia mau. É lógico que nós nunca estaremos totalmente preparados, mas a graça de Deus nos sustentará. Agora nós iremos ler do tópico A ao tópico E.
confissão habitual dos pecados ao Senhor e, quando apropriado, àqueles contra quem você pecou. Como diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, no que se diz em relação à depressão com o pecado, só existe uma cura, que é o arrependimento. E aqui ele está falando, confissão habitual dos pecados ao Senhor e, quando apropriado, àqueles contra quem você pecou. Não é somente você pedir perdão para Deus, mas se você pecou contra o seu irmão, você precisa resolver isso com ele. Precisa falar para ele sobre o seu pecado e para que ele lhe perdoe também. Tudo isso faz com que a graça de Deus repouse sobre nós e nós não fiquemos em uma situação como Davi, né, que a sua carne gemia de dor, porque ele escondia o pecado. Então o pecado pode ser um pecado nosso e pode ser um pecado contra outra pessoa também. Tópico B, fidelidade na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Praticamente em todas as lições que nós vemos aqui nesse manual, ele fala sobre esses tópicos, que você tem que confessar os seus pecados, você tem que orar, que você tem que memorizar, meditar na palavra de Deus. Então, isso é até familiar a todos vocês que acompanham aqui a IBD. Tópico C, diligência no estudo, meditação e memorização da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Letra D, comunhão com outros irmãos em Cristo. Em Hebreus, capítulo 10, do 22 ao 25, diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, meus irmãos, a comunhão com os santos, ela nos encoraja. Encoraja tanto o depressivo quanto o não depressivo. Inclusive, se você é membro, se você faz parte da membresia da igreja, essa é uma obrigação sua. E quando você está num estado depressivo, a tendência é você se isolar. É você ficar no seu quarto, é você não se levantar. Mas você precisa lutar contra isso. Precisa estar no meio da igreja, no meio dos irmãos, porque a comunhão dos santos nos encoraja. Às vezes você não tem forças nem para orar. Um irmão ora por você, senta com você, ora, lê a Bíblia para você. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo, da igreja. Os irmãos devem estar sensíveis a essa condição incapacitante e orar junto, ler junto e estar perto. Letra E. Ministério constante como servo do Senhor Jesus Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E tudo isso é serviço. Você servir a sua igreja, servir o seu próximo. Tudo isso você estará praticando aquilo que a palavra de Deus diz, independente dos seus sentimentos. Agora nós passaremos, meus irmãos, à página seguinte. A página 325, na verdade. Vencendo a depressão. Tudo isso que nós lemos foram conceitos, né? E alguns aspectos, né, da depressão, os fatores que desencadeiam. Agora nós iremos para outra etapa que é
algo prático, né? Vencendo a depressão. Nesse quadro acima, diz assim: embora os sentimentos depressivos possam resultar de problemas orgânicos passíveis de diagnóstico e tratamento médico, uma variedade de outros fatores pode contribuir também para a sua ocorrência. Independentemente dos fatores envolvidos no seu caso de depressão, você não deve basear o seu agir, pensamentos, palavras e ações em sentimentos, mas disciplinar a si mesmo em direção à piedade. Isso significa que você deve obedecer às Escrituras em todas as circunstâncias. Então, meu irmão, independente se você está tomando a medicação ou não, você continua pecador. A medicação ela não vai tratar aquilo que só Deus trata, que é a sua espiritualidade. Somente o Espírito Santo pode lhe ajudar com isso. Independente se você está fazendo o tratamento medicamentoso, você precisa estar obedecendo às Escrituras, precisa lutar contra você mesmo, reconhecer que somos pecadores e que, se nos entregarmos, né, nós fatalmente iremos cair ainda mais na depressão, apesar dos medicamentos. O medicamento, muitas vezes, ele é temporário. Então, se você tomar medicação temporariamente e não resolver a sua questão com o Senhor, a depressão irá retornar novamente. Então, é sempre a palavra aliado à medicina. Tópico 1. Faça uma revisão cuidadosa das seguintes referências cruzadas. Nessa parte nós iremos ler. Tópico A. Os requisitos bíblicos fundamentais para a mudança, lições 1 e 2, identificando a diferença entre andar no caminho do homem e andar no caminho de Deus, lições 3 e 4. Então aqui ele pede para você retornar às lições, para que você possa se lembrar dos passos, né? E a depressão ela é vista, como Paulo fala aos Romanos, né? O ser humano é um ser integral. Você não pode dividir a mente e dividir o corpo, né? Então, se você abordar a depressão isoladamente, talvez você esteja deixando escapar aspectos da sua espiritualidade. Então é por isso que ele pede para voltar para lições anteriores, para que você não deixe escapar nada. Tópico B. Os elementos essenciais da mudança bíblica, lições 5 a 8. Morrendo para o eu e vivendo para o... Aí aqui eu não tenho o resto. Lições 9 e 10. A necessidade... Tópico C. A necessidade de lidar biblicamente com a ira e com a amargura presentes na sua vida. Lição 11. D. A aplicação no que se diz respeito ao amor ao próximo. Lições 12 e 13. E aos relacionamentos familiares. Lições 14 e 17. Talvez a sua depressão esteja em uma dificuldade com seus familiares. Talvez você não esteja aceitando o comportamento de alguém na sua casa. Então você deve voltar a essas lições para abordar biblicamente cada uma delas. Tópico E. A possível relação entre o medo e a preocupação, lição 19, e os sentimentos depressivos. F. A seriedade dos pecados escravizadores e o seu relacionamento com o problema da depressão, lições 20 e 21. G. A necessidade de estabelecer e observar fielmente em cada área da sua vida padrões baseados na palavra de Deus, lição 22. Mais uma nota. Se o diagnóstico médico apontar para disfunções orgânicas, ou seja, fisiológicas, informe o médico a respeito do seu desejo de seguir o plano vencendo a depressão, que é esse que nós estamos lendo, em paralelo ao tratamento médico, a que você será submetido. Você deve informar o seu médico que você quer, aliado ao medicamento, seguir esse planejamento aqui de leitura bíblica, de autoconfrontação. As referências cruzadas mencionadas acima são importantes para lidar especificamente com problemas na área de depressão. Ao tratar os problemas biblicamente, você deve examinar todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, o problema da depressão não pode ser superado lidando-se com ele isoladamente. Cada problema específico deve ser tratado à luz dos princípios bíblicos aplicados à vida como um todo. Conforme você pode perceber, as lições anteriores são aqui mencionadas juntamente com aquelas que ainda
não estudadas. Se você prosseguir no treinamento em aconselhamento bíblico, você descobrirá que as soluções de Deus apresentadas nesse curso aplicam-se a todos os problemas, inclusive aquelas que não são abordadas no manual. E aqui nós iremos ler o tópico 2, o 3 e o 4, e aí sim nós iremos passar para os versículos. Tópico 2. Para ficar ciente das circunstâncias específicas que o levam a sentir deprimido, aliste pessoas, lugares, ocasiões e circunstâncias em que o problema se faz evidente em sua vida. Então, é planejar. Planejamento. Você deve pegar uma folha em branco, anotar essas situações, pessoas, lugares que lhe deixam deprimido. Né? Você vai associar a isso, né, em uma folha, de maneira que você venha a fazer um esquema, né, daquilo que tem lhe deixado deprimido. Identificando isso, você pode então aplicar a palavra de Deus a esses pontos. Tópico 3. Use a folha de trabalho, vitória sobre o fracasso, suplemento 8. Para completar as colunas 1 a 3, siga as instruções, folha de trabalho, vitória sobre o fracasso, suplemento 7. Então você tem o suplemento 7 e o suplemento 8 para fazer. Tópico 4. Quando estiver preenchendo a coluna 4 da folha de trabalho, vitória sobre o fracasso, suplemento 8. Aí aqui você vai, nós iremos para o tópico A. Prepare um plano básico para vencer os pecados que você identificou. Inclua no seu plano pensamentos, palavras, ações que vão ajudá-lo a desenvolver uma conduta semelhante a Cristo. Considere as seguintes diretrizes. Então, meus irmãos, é importante essa etapa, porque você escrevendo, você não esquece. Se você confiar somente na sua mente, somente na sua lembrança, pode ser que você venha a falhar. Mas se você deixar um plano, um planejamento por escrito, você consegue identificar e aplicar versículos específicos para essa situação. Tópico A. Primeiro, pense biblicamente, né? Tópico A. Lembre-se que Deus prometeu cuidar de você em qualquer situação, a despeito de quão incerta ela possa parecer. Apesar de sermos infiéis, Ele continua fiel. O que Ele prometeu, Ele certamente irá cumprir. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Provérbios 3, do 25 ao 26, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Tópico B. Confesse a Deus todos os seus pensamentos pecaminosos e recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. Saiba que todos os pecados confessados com sinceridade estão totalmente perdoados aos olhos do Senhor. Então é como 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: nós devemos levar todo o pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Então, há pensamentos, meus irmãos, que são de morte, há pensamentos que nos levam para a ruína. E nós devemos pegar esses pensamentos, sem demora, devemos apresentar ao Senhor. Devemos levá-lo cativo, como se fosse um prisioneiro realmente, né? Como se a polícia prendesse ali o criminoso, né? E levasse ali para a delegacia, onde ali ele fica sendo vigiado, para que então ele fique preso em uma cela. Nós devemos pegar esses pensamentos que estão nos fazendo mal, que estão nos trazendo a ruína, e levá-los presos, né, de maneira vigilante para o Senhor, sem demora. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui está dizendo que Ele é fiel e Ele é justo. E Deus não se contradiz, Deus não mente. Se você confessar o seu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está sujo do pecado, mas você é purificado por meio do seu sangue, por meio da confissão de pecados ao Senhor.
Tópico C. Alegre-se e dê graças por tudo e em todas as circunstâncias, sabendo que perseverar nas provações coopera no processo de conformá-lo à imagem de Cristo. É aquilo que nós lemos, né, anteriormente. O propósito é que nós sejamos semelhantes a Cristo, que nós sejamos maduros e íntegros. Em Efésios capítulo 5, versículo 20, diz: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus muitas vezes ele permite que nós passemos pelo fogo, né? Para que a nossa fé seja provada. E é como diz em 1 de Pedro, capítulo 4, do 12 ao 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, praticamente todos os apóstolos falam isso, né? Nós devemos nos alegrar nas tribulações, nos alegrar nos sofrimentos, porque Deus é glorificado através disso. Tópico D. Lembre-se de que o perdão que você recebeu de Deus é a base para que você conceda perdão. Então, na medida que nós somos perdoados, nós também devemos perdoar aos outros. Efésios 4:32. Sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E lá em Mateus nós vemos a parábola do servo incompassivo, né? E aqui Paulo fala que nós devemos ser bondosos e compassivos, né? A parábola do servo incompassivo trata de um servo que teve uma dívida infinitamente difícil, infinita, né, de pagar praticamente naquela época, né, de denários. E ali, e ele foi perdoado pelo rei, né? Só que depois disso, ele voltou para o seu trabalho, né, e ele tinha um funcionário que devia pouca coisa para ele. E ali ele não perdoou, ele cobrou, e o rei ficou sabendo e castigou o servo, né? E isso aponta para o perdão que nós temos em Cristo, né? O perdão que nós temos em Cristo, a salvação, ela é infinita, nós não conseguimos pagar com as nossas obras, somente o sangue de Cristo pode fazer isso. Se Cristo, né, considerando nós pecadores, sujos, né, não sendo justos, né, ele nos perdoou, então nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, para aquele que não perdoa, a pior prisão do mundo é a de um coração rancoroso. Se nos recusamos a perdoar os outros, tornamos-nos nossos próprios carcereiros e a causa dos tormentos que sofremos. Se vivermos de acordo com o perdão, compartilhando com os outros aquilo que Deus nos concedeu, desfrutaremos de alegria e liberdade. Tópico E. Lembre-se de que o seu amor por outros demonstra o seu amor a Deus. Então, nós estamos no tópico E, na página 326, para os que puderem acompanhar pela apostila. 1 João, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então nós temos um exemplo, meus irmãos, na palavra, que é o exemplo de Jó. Jó ele foi acometido, né, por sofrimento súbito e terrível, né? Os seus filhos morreram. Ele foi acometido de chagas, né? Ficou leproso, perdeu todos os seus bens. E ele passou de certa forma, questionar, né, por que isso estava acontecendo com ele. No entanto, Jó só foi curado quando ele entendeu que ele precisava ser dependente de Deus, né? E aí ele passou a orar pelos seus amigos, né? Mesmo passando pelo vale do sofrimento, pela dificuldade, Jó orou pelos seus amigos. Então, esse é um exemplo de amor ao próximo.
Tópico F. Concentre seus pensamentos em glorificar e agradar a Deus em todas as circunstâncias e tenha como propósito abençoar outros. Determine maneiras específicas como você pode ministrar aos outros como servo de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos, somos acometidos de ansiedade, aflições, porque nós estamos olhando demais para as coisas aqui de baixo, né? Estamos considerando demais, estamos agindo como o mundo, mas nós somos convidados a ter os nossos olhos fitos, né, em Jesus Cristo. É para o alto que nós devemos olhar. E aqui ele fala, né, aquilo que o Senhor pode dar, aquilo que só o Senhor pode dar, são as coisas do alto. Exatamente, a perspectiva bíblica, né, que os apóstolos tiveram. Eles poderiam muito bem ficarem tristes ali, depressivos, mas não, eles estavam almejando a obediência no Senhor, olhando para as coisas do alto. Tanto é que depois de serem açoitados, né, eles se alegraram porque estavam cumprindo uma bem-aventurança, né, que o próprio Jesus Cristo falou ali no Sermão do Monte. Letra G. Dentro de uma situação atual, não se concentre em coisas que o levem a pecar, mas discipline a sua mente para pensar naquilo que agrada a Deus. Lembre-se de orar por aqueles que o perseguem. Então, Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, isso que Paulo está falando aos Filipenses é você pensar nas coisas que são do alto, né? Às vezes nós pensamos demais no nosso trabalho, né? Pensamos demais nas contas, né? Nos boletos para pagar, mas nós devemos pensar nas coisas que são do alto, né? Naquilo que é de boa fama. Às vezes aquilo que nós assistimos também contamina nossa mente e ali nós acabamos pecando em pensamento, né? Então nós devemos estar atentos quanto a isso. Devemos ser disciplinados quanto ao que assistimos, quanto ao que ouvimos, quanto ao que vemos, por sua vez. Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 45. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, quando eu li esse versículo, eu lembrei do salmista, né, Asaf, em que ele começou a questionar. Ele começou a questionar por que os ímpios prosperavam, né, e aqueles que eram tementes a Deus sofriam, né? Por que eles estavam sofrendo? Então ele passa a questionar isso no Salmo 73. Então o Asaf ele só passou a entender quando ele buscou ao Senhor em oração, e ali Deus mostrou que Deus é a riqueza, era a riqueza de Asaf, que Deus era suficiente na vida de Asaf. Então a alegria dos ímpios, né, a alegria daquele que é corrupto, é uma alegria que é passageira, né, é algo que é efêmero, né? Você vê os corruptos, as corrupções que nós temos no país, quando eles são pegos, eles passam um dia na cadeia, eles já chegam à conclusão que não vale a pena. Nenhum dinheiro do mundo vale a pena. Então é algo que é passageiro. Então nós não devemos invejar aqueles que prosperam, né? E aqueles que muito menos aqueles que prosperam de maneira errada. Veja um trecho de Salmo 73, versículo 25 a 26. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar,
mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então Asaf, assim como Jó, né, passou a questionar, mas a resposta ele obteve em oração, buscando o Senhor, se deleitando na sua presença. Agora, letra H. Recorde os salmos, hinos e cânticos espirituais que você memorizou. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Letra I. Pense em como você pode encorajar outros crentes e estimulá-los ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está repetido esse versículo, mas é sempre bom nós lembrarmos que devemos nos reunir como igreja, né? Às vezes, até aquela pessoa que não está sofrendo depressão, ela é levada a se isolar, a querer ficar ali no seu mundinho, né? Isso é, de certa forma, um egocentrismo, meus irmãos, porque nós crescemos quando estamos juntos. Quando estamos juntos, nós podemos orar uns pelos outros, podemos aconselhar uns aos outros. E isso significa que você ama a Deus, em primeiro lugar, e também ama ao seu próximo. E o seu sofrimento, se você estiver passando por depressão, ele pode ser um grande testemunho aos outros irmãos. Letra J. Lembre-se que você sentirá culpa sempre que fracassar no cumprimento de suas responsabilidades de acordo com a Bíblia. E, se você não lidar biblicamente com a culpa, ela poderá aumentar e conduzir os possíveis sintomas ou sentimentos depressivos. Salmos 32, versículo 3 ao 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou e não confessou o seu pecado. Ele mantinha escondidos seus pecados. E ali o seu corpo foi somatizando, né? A espiritualidade, né, que não havia confessado o seu pecado estava trazendo doenças para o seu corpo. E ali ele sentia... ele falava que o seu corpo definhava de tanto gemer. São dores que você não sabe explicar de onde vêm, mas que são da alma. Agora o tópico 2. Fale biblicamente. Nós vimos o tópico 1, que é pense biblicamente. Agora nós iremos falar biblicamente. Letra A. Confesse os seus pecados ao Senhor e aqueles contra quem você falhou na prática do amor bíblico, incluindo os pecados relacionados ao fracasso em cumprir as suas responsabilidades. Confesse qualquer pecado que possa se lembrar e ainda não tenha sido confessado. Isso nós já lemos anteriormente, né? Então nós iremos pular essa parte. Eu gostaria só de chamar a atenção para esse versículo aqui, de Tiago, capítulo 4, 17 e 5, 16. Diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Nós devemos prestar atenção ao nosso pecado de omissão. Então, se nós vemos que tem algum irmão que está passando por esse problema, que tem se entristecido demasiadamente, de maneira que tem se isolado, ou que não tem conseguido, né, cumprir as suas responsabilidades, assim como esse tópico diz, nós devemos ajudá-lo, devemos nos colocar à disposição. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, também peca. Então, no momento que nós sabemos dessa dificuldade, dessa condição do irmão, nós nos tornamos responsáveis também, né?
Então, nós devemos não fazer vista grossa, fingir que não vemos, mas nos colocarmos à disposição para ajudar esse irmão. Somos um corpo, né? E o que nos une é Cristo. Então, nós devemos agir como um corpo, em um só sentido, né? Em uma só palavra, em um só sentimento. Para recordar, confessar os seus pecados àqueles contra quem você pecou, consulte Instruções, Folha de Trabalho, Vitória sobre os Fracassos, suplemento 7, item 4. Aplicação da mudança bíblica, ponto D, e reconciliação, removendo todos os obstáculos à unidade e à paz. Lição 12, páginas 6 a 8, item 2, confissão. Agora a letra B. Não lamente a sua situação atual, ou o fato de que você está se sentindo deprimido. Não fale sobre as suas realizações do passado, sobre tristezas ou derrotas, sobre preocupações futuras, comparando-se com outros ou consigo mesmo, ou fazendo promessas arrogantes com respeito ao futuro. Pelo contrário, edifique os outros falando com gratidão sobre a bondade do Senhor e a transformação que Ele tem operado na sua vida, especialmente na situação em que você está enfrentando agora. Queria pedir que a Dani pudesse ler Filipenses e Lucas, por favor. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, meus irmãos, aqui nós estamos na parte de falar biblicamente, né? E falar biblicamente significa que você não deve murmurar. Às vezes, quando estamos tristes, né? Nós fazemos questão que as pessoas saibam que nós estamos tristes, né? E ali nós baixamos a cabeça, né? Andamos meio cabisbaixo, para que as pessoas realmente se importem com a gente, né? E eu não sei como é que se chama isso, se é mimado ou não, mas a pessoa que está passando por depressão, né, é uma condição real, não é que ela está fingindo aquilo, mas a pessoa que não está também é levada a fazer isso, né? A murmurar, a reclamar, a falar daquilo que aconteceu constantemente, ou a se preocupar com o futuro, com algo que ainda nem aconteceu. Então, falar biblicamente significa você viver o presente, né? Você deixar o passado nas mãos do Senhor e o futuro também nas mãos do Senhor. Porque a ansiedade pode lhe trazer sentimentos de tristeza, pode trazer aflição, pode trazer amargura também, no caso do passado, né? Mais uma vez, quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que só quando ele passou a parar de questionar e ele entendeu a vontade do Senhor, ele passou a orar, passou a buscar a presença do Senhor, passou a orar pelos seus amigos, foi que nós vemos uma mudança, né? Ali no seu estado de saúde, no seu estado mental. Então, meus irmãos, com relação ao futuro, tem um versículo em Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 7, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Ou seja, ficar questionando as coisas, aquilo que aconteceu, por que isso aconteceu na minha vida, por que eu estou desempregado, por que eu não consegui passar no concurso, ou por que o meu filho perdeu a vida tão jovem, o Senhor o levou. Ficar questionando essas coisas não trará a paz para o nosso coração, mas trará uma angústia, trará uma aflição, algo que nós não conseguiremos responder. Mas no momento que nós descansarmos no Senhor,
aí sim a paz que excede todo o entendimento nos guardará. É isso que Filipenses diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Esses pensamentos, né, às vezes você não consegue, você passou por um trauma tão grande que o seu pensamento, ele sempre volta para o trauma. Nós estamos sempre lembrando, porque isso foi muito impactante na nossa vida, foi muito significativo. Mas no momento em que eu oro, que eu suplico a Deus e que eu agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda vai fazer em minha vida, aí a paz que excede o entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. Letra C. Não se detenha em difamação, mexerico, discussão, nem use palavras que não sejam para a edificação dos outros. O seu falar deve ser verdadeiro e gracioso, de acordo com a necessidade do momento, sabendo como responder a cada pessoa. Como diz em Efésios, capítulo 4, 29 e 31, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, meus irmãos, a língua, né, nós devemos segurar a nossa língua para aquilo que não edifica. Se não edifica, nós não devemos falar, devemos nos segurar. Porque se falamos, chegamos ao ponto de falar, significa que a nossa mente, né, ela já está de acordo com o mundo. A nossa mente já está em desobediência à palavra de Deus. E a fala, no momento que nós falamos, né, nós estamos praticando aquilo que desagrada a Deus. Tópico D. Não traga à tona o pecado alheio de modo acusador ou vingativo, seja diante de outros, de você mesmo ou da pessoa que pecou. Como diz em Colossenses 3:8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, que é a fofoca, e linguagem indecente no falar. Então nós devemos planejar o nosso dia de maneira que aquilo que nós vemos, né, aquilo que Filipenses diz, né, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for louvável, nós devemos planejar passar por essas situações. Tudo aquilo que glorifica a Deus. Porque isso resultará, né, uma mente sadia, uma mente que está sempre de acordo com a vontade de Deus, evitará que nós falemos essas coisas. Maledicências, indignação, linguagem indecente. Tópico E. Dê início ao processo de reconciliação e incentive os outros a se reconciliarem com Deus e com você, tendo cuidado de seguir as diretrizes bíblicas. Consulte reconciliação, removendo todos os obstáculos à unidade e à paz, na lição 12, das páginas 6 a 8. Então nós vamos agora para a prática, né? Tópico 3. Haja biblicamente. Letra A. Visto que os sintomas e os sentimentos depressivos resultam de diferentes fatores, colha dados para descobrir o que pode estar contribuindo para a sua situação atual. Para tanto, consulte os padrões que Deus deu para você. Lição 22, página 4 a 6, no ponto 3. Incorporando na sua vida os padrões de Deus. Então é aquilo que nós falamos anteriormente. Devemos coletar esses dados, né? Fazer um esquema daquilo que tem me levado a pecar, que tem me levado a estar entristecido, depressivo. Tudo isso eu preciso colocar em uma folha de maneira que fique mais prático, para que eu possa aplicar biblicamente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Tópico 1. Leia Entendendo a Depressão. Lição 18, página 4 a 7, servindo-se da folha Minha Agenda Atual, que está no suplemento 14.
Anote tudo aquilo que você fizer durante a semana. No final da semana, avalie as suas atividades e decida quais delas que precisam ser eliminadas. Tópico 2. Verifique quais das tarefas e responsabilidades que Deus lhe confiou foram negligenciadas e precisam ser incluídas na sua agenda para a semana seguinte. Então, meus irmãos, isso vale tanto para aqueles que estão passando por depressão, quanto aqueles que também têm dificuldade em alguma área. Tem uma área que sempre cai, né? Aquele pecado que é sempre recorrente. Você pode também usar essas listas, né? Deixar tudo anotado, esquematizado, colher os dados para que você possa aplicar através das Escrituras. E o tópico 3. Use a proposta bíblica para a minha agenda, suplemento 15, para fazer os seus planos diante do Senhor, tendo em vista a semana seguinte. B. Conceda perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você, como nós já lemos, né? E aqui ele pede para você voltar também à lição 12. Consulte perdão, concedendo perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você. E avalie se você está praticando perdão bíblico. Faça as mudanças necessárias. Então, tudo aquilo que nós já lemos, ele está lendo aqui novamente, né? Memorize versículos bíblicos e estude trechos da palavra relacionados especificamente com depressão, as responsabilidades que você deve cumprir, um viver disciplinado, o cuidado de Deus e os planos soberanos que Ele tem para você. Para sugestão de versículos específicos, consulte aqueles em Princípios Bíblicos, Depressão, lição 18, da página 2 a 3. Eu queria pedir que a Dani lesse os Salmos, esses versículos 9, 11 e 16, por favor. Tiago também está lendo, né, Tiago? Então, próximo você. Salmo 119, 9, 11 e 16. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Então, meus irmãos, devemos memorizar esses versículos bíblicos, porque, como eu disse, a depressão ela é incapacitante. Ela é como se fosse um esvaziamento da alegria. Você não sente vontade de se levantar da cama, de fazer nada, nem de comer. Ou se você estiver em processo de depressão, né, você pode se lembrar desses versículos que foram memorizados. Quantas vezes nós estamos prestes a pecar e vem aquele versículo na nossa mente? Isso é importante, memorizar os versículos bíblicos. E o tópico D fala sobre isso também. Memorize salmos, hinos e cânticos espirituais para serem usados em momentos oportunos, especialmente quando você estiver deprimido. É quando você está na sua casa ali cantando e aquela palavra, aquele cântico que é bíblico, Deus enche através daquela canção, daquele hino, enche a sua alma, né, de graça, e ali você tem um pouco de alegria e pode ser renovado. Então, devemos estar sempre praticando essas coisas. Efésios 5, do 19 ao 20. Tiago, por favor. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore sempre com ações de graças. Tópico é: lance todo o seu cuidado sobre o Senhor. 1 de Pedro 5, ao 7. Não ande ansioso por coisa alguma e ore por aqueles que o perseguem. A prática constante da oração vai ajudá-lo a não desanimar. Consulte. A oração proporciona comunicação com Deus, como nós já estudamos aqui na lição 3. Você pode também assistir no YouTube, né, a aula que foi dada na IBD. Letra F, identifique todos os sinais de perigo, tais como situações, lugares e contatos pessoais que resultam em tentação, e tome providências imediatas para evitá-los, fugir deles ou resistir à tentação. Então, meus irmãos, identificar algo e você prevenir isso que você identificou, aplicar biblicamente. Então, tem um puritano chamado John Owen,
ele fala algo interessante. Ele fala que você não pode dizer que teme a tentação, né, e o pecado, se você se coloca em tentação. Né? Se você se coloca em tentação, você está mentindo contra Deus. Né? Você está pecando contra Deus. Você deve evitar aquilo que você sabe que vai ser tentador para você. Porque a tentação e o pecado, eles sempre andam juntos. Então, se você passa na frente da tentação, você está mentindo, você não teme a tentação. Na verdade, você está se colocando, né, em uma situação que você pode cair. Você está sendo orgulhoso, né, e não está dependendo de Deus. Porque quando somos dependentes de Deus, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Reconhecemos que somos fracos. Reconhecemos que não podemos nem passar perto. Né? E a graça de Deus, o poder de Deus, como nós vimos Paulo falando, ele se aperfeiçoa através das fraquezas. Letra G. Corrija os erros cometidos e busque reconciliar-se com aqueles que você ofendeu. Lembre-se de que embora você já tenha confessado seus pecados, você precisa mostrar ativamente a seriedade do seu propósito de mudar. Então não é simplesmente, me perdoa, me desculpa, né? Eu sei que eu errei e pronto, bola para frente. Não, você realmente precisa demonstrar à pessoa que você está arrependida. Você precisa descrever, né, linha por linha, aquilo que você pecou contra ela e por que isso é pecado, né? De preferência mostrar biblicamente, olha, a palavra do Senhor diz que nós devemos agir dessa forma. E eu pequei contra você, primeiramente contra Deus, e pequei contra você. Então, eu estou aqui para lhe pedir perdão. Letra H. Abençoe os outros mediante expressões tangíveis e genuínas do amor bíblico e serviço, incluindo as suas responsabilidades diárias como membro da família, estudante, patrão, empregado, colega de quarto, etc. Você deve agir. Então, meus irmãos, nós devemos abençoar os outros com expressões tangíveis. Né? Então, na sua casa, você que é filho, lave a louça da sua casa, varra a casa, arrume sua cama. Tudo isso é expressão de amor aos seus pais, né? Primeiramente a Deus, depois aos seus pais. No seu trabalho, você chegar pontualmente, você considerar que vida cristã não é só domingo, não é só quando estamos aqui na comunidade Batista Videira, é quando saímos daquela porta e ali vemos Deus preenchendo todas as áreas da nossa vida. No nosso trabalho, na nossa escola, principalmente na nossa casa. Aí é que o bicho pega, né? Aí é que o nosso pecado fica mais evidente, né? As nossas esposas que o digam, né? Então nós precisamos parar de somente falar, mas agir. Aplicar aquilo que lemos. Às vezes nossa esposa está sobrecarregada em casa. Você deve chegar para ela, como que eu posso ajudar? Como que eu posso tirar um pouco da sua carga? Isso é agir com amor, né? É agir com expressões tangíveis. Né? Aquilo que é palpável, né? As pessoas estão vendo que você realmente se importa. 1 de Pedro, capítulo 3, do 8 ao 9, por favor. Oi. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Os tópicos a seguir nós já lemos, né, de certa forma, anteriormente, então nós seremos bem breves aqui. Tópico 1, independentemente dos seus sentimentos. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Segundo tópico, dirigindo-se especialmente àqueles que parecem ser seus inimigos ou contra quem você pecou. Romanos 12:14. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe.
Então, às vezes, você fica pensando, né, maquinando, a pessoa ofendeu você, né, ou ela fez alguma coisa no trabalho e você fica com aquilo na cabeça, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou descontar, vou me vingar, né? É isso que está falando aqui, dirigindo-se especialmente àqueles que parecem ser seus inimigos ou contra quem você pecou. Então, procure abençoá-lo, né? A justiça é de Deus, a vingança é do Senhor. Então você deve orar por isso e o Senhor mesmo irá resolver. É lógico que há casos, né, em que você precisa de uma boa conversa, né? Precisa de um diálogo para poder resolver isso. Mas a primeira coisa que você deve fazer é colocar diante do Senhor. Tópico 3. Com bondade e sensibilidade, justamente para com aquelas pessoas com as quais você costuma ficar irritado. Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, esse é o versículo da família, né? Então, com bondade e sensibilidade, justamente com aquelas pessoas com as quais você costuma ficar irritado, né? Então, às vezes, o seu marido faz alguma coisa ali e aquilo ali sempre irrita você, né? Você deve olhar para esse versículo aqui. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas isso não isenta o marido. O marido também deve evitar aquilo que irrita a esposa, né? Porque isso é amor, isso é viver em conjunto, né? Viver a dois. São dois pecadores que dizem sim, então precisam agir também de modo bíblico dentro de casa. Tópico 4. Aproveitando todas as oportunidades para ministrar a semelhança de Cristo. Mateus 20, do 25 ao 28. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja, meus irmãos, que a Bíblia ela não faz distinção. Se você está com depressão ou não, nós devemos agir sempre da mesma maneira, independente dos sentimentos, sendo bondosos uns com os outros, né? Abençoando os nossos inimigos, aproveitando as oportunidades de servir, né? Então, tudo que for para a glória de Deus e para os irmãos também, né? Você gastar tempo com a pessoa, chamar ela para sua casa para conversar, ter uma boa conversa, comer juntos, tudo isso são formas de servir, né? E isso é o tópico 4, aproveitando todas as oportunidades para ministrar a semelhança de Cristo. Tópico 5, praticando a mordomia bíblica para honrar ao Senhor e oferecer ajuda prática aos outros. 1 de Pedro 4, do 10 ao 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Consulte Princípios Bíblicos sobre Mordomia, lição 10, página 4 ao 6, e Morrer para si mesmo servindo aos outros, lição 10, páginas 7 a 8. Para exemplos específicos de como e quando expressar o amor bíblico, mesmo em situações difíceis, consulte o significado do amor bíblico, lição 13, página 4 a 6. Tópico I. Sempre que necessário, dirija uma mesa de conferência, usando as diretrizes traçadas em Vencendo Problemas mediante a comunicação bíblica, usando a mesa de conferência para a reconciliação. Essas informações você encontrará na lição 15, páginas 6 a 9.
J. Corrija as deficiências que há em sua vida devido à falta de disciplina ou à negligência. Como diz em 1 Timóteo 4,7, exercita-te na piedade. Então a piedade é algo que deve ser exercitado, assim como a fé. Nós devemos estar sempre cumprindo esses tópicos que nós lemos anteriormente. Estar em oração, memorizar versículos bíblicos, meditar nesses versículos e aplicá-los em nossa vida e servindo uns aos outros também. Tudo isso é piedade. Letra K. Comece a fazer aquilo que você sabe que Deus espera de você para agradá-lo independentemente dos seus sentimentos. Recorde as tarefas e as responsabilidades que Deus lhe confiou e foram agendadas na proposta bíblica para a minha agenda. Suplemento 15. Cumpra com diligência durante a próxima semana. Então, meus irmãos, isso daqui tem que ser aplicado. Nós devemos pegar o manual de autoconfrontação, essa lição, e fazer tópico por tópico, né? Devemos, somente essa aula, né, as duas aulas que nós tivemos, a aula passada e essa, não é suficiente para que você tenha um entendimento pleno sobre a depressão. Depressão é algo complexo, né? Algo amplo. Você precisa realmente gastar tempo, ter uma disciplina de estudo para que você possa entender. Aliás, nenhuma das lições que o pastor deu, os presbíteros deram, você não terá o entendimento pleno se você não gastar tempo, né? Você ler versículo por versículo, aí sim você terá um entendimento. Nota. Deus vai abençoar a sua obediência à palavra. A sua obediência pode, no entanto, ser ou não seguida de entusiasmo. Seja qual for o caso, você deve obedecer em primeiro lugar, sem esperar que os seus sentimentos mudem. Se você esperar que eles, talvez você nunca comece a cumprir as suas responsabilidades e muito menos chegue ao fim. Não tente mudar os seus sentimentos. Você não pode fazer tal coisa. Deus não ordena que você se sinta de determinado modo, mas que você tenha uma vida de obediência às Escrituras. Então é viver novamente independente dos seus sentimentos, né? Você não precisa estar feliz para obedecer a palavra de Deus. Você pode estar triste e ao mesmo tempo obedecendo a palavra de Deus. Às vezes nós só vamos ao culto de oração, né, ou à EBD quando estamos bem. A palavra de Deus, a obediência às Escrituras, ela nos chama a sermos obedientes mesmo quando nós estamos desanimados, desencorajados, quando não estamos com entusiasmo. Isso é obediência. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Como nem Jesus fez a própria vontade, né? Quando ele estava ali no Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então, a mesma tentação que nós sofremos em fazer a nossa própria vontade, Jesus passou. Para Jesus, né, seria bom que Deus livrasse daquele cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Apesar do sentimento dele, de sofrimento, de angústia que ele estava passando, a ponto de suar sangue, ele preferiu fazer a vontade de Deus, né? Importa obedecer a Deus, né? Estamos aqui agora na letra L. Caso necessite de ajuda, procure um amigo cristão que possa cobrar de você o cumprimento do seu plano básico e do plano de emergência, até que você tenha estabelecido um novo padrão de vida piedosa. Se necessário, procure aconselhamento bíblico. Ou seja, não sofra sozinho. Você precisa procurar, meus irmãos, ajuda. Você não pode se isolar. Você precisa procurar um amigo, algum irmão que é da sua confiança para que você possa prestar contas, para que ele possa cobrar. Você está fazendo o seu plano de emergência? O seu plano básico? Como é que você está lidando com isso? Entendeu? Então é isso que fala aqui nesse tópico. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Letra B.
Conforme a necessidade, preencha uma folha de trabalho, pensar e fazer, suplemento 10. Usando instruções, folha de trabalho, pensar e fazer, suplemento 8. Meus irmãos, estamos finalizando. Ponha em prática o seu plano básico e cumpra-o de coração, como para o Senhor. Então, é aquilo que nós falamos antes. Cumpra-o de coração, como para o Senhor. Pegue esse estudo, faça com todo cuidado, concentre-se, vá para um lugar isolado, sem distrações, e procure, mesmo sem vontade, mesmo que você não tenha entusiasmo, mas faça, porque esses versículos, né, a palavra de Deus, ela sempre atinge o seu propósito. Letra D. Desenvolva um plano de emergência para lidar com situações singulares em que você se vê tentado a pecar, deixando de cumprir as suas responsabilidades ou negligenciando na confissão dos pecados a Deus e àqueles contra quem você pecou. Considere as seguintes diretrizes. Primeira diretriz, peça ajuda a Deus sem demora. Segunda diretriz, faça uma revisão dos versículos bíblicos memorizados que tratam especificamente da provisão divina, para você evitar uma ênfase pecaminosa no eu, mesmo em meio à situação atual. Então, algo que ajuda muito é você esquematizar, né, aquilo que foi falado antes, você colocar os dados. Eu lembro uma vez que nós fomos evangelizar, eu não lembro a cidade, eu acho que é Vila Moderna, né, pastor? Vila Moderna. Eu lembro de ter colocado versículos, né, esquematizado como que eu iria, os versículos que eu iria falar ali para a pessoa, né, de casa em casa que nós estávamos. E isso foi muito bom, porque isso fez com que eu memorizasse, né, e ao mesmo tempo tivesse uma segurança a mais para falar. Então, tudo isso que você anota, de certa forma você está memorizando, e no momento em que você estiver angustiado, isso virá à sua mente. Tópico 3. Terceira diretriz, quer dizer. Procure adquirir imediatamente a perspectiva de Deus. Letra A. Você deve desfrutar de paz e alegria na dependência do Senhor, e não de outras pessoas ou circunstâncias da sua vida. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Então nós devemos tomar cuidado com os ídolos que nós colocamos no trono do Senhor. No culto de oração nós falamos sobre isso, né? Da questão de que muitas vezes nós queremos destronar Deus do seu trono, do seu lugar. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o Senhor nos disciplinará. Ele não aceita dividir o trono dele, o lugar dele com outro. Então, muito cuidado ao você colocar ídolos no lugar de Deus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Letra B. Independentemente dos seus sentimentos e das circunstâncias da vida, veja a situação como uma oportunidade para alcançar maior amadurecimento espiritual, pois Deus fará com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem. 1. Lembre-se de que você pode fazer todas as coisas fortalecido em Cristo, pois a sua adequação vem de Deus e não da força interior natural. Lembre-se também de que você sem Cristo, você não pode produzir esses frutos. Então é se colocar na dependência de Deus. Assim como 2 Coríntios 3:5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. E Paulo disse aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso suportar, seja fome, seja açoites, seja naufrágio, qualquer coisa, eu posso suportar naquele que me fortalece. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tópico 2. Louve e glorifique a Deus por Ele ser suficiente, mesmo nas suas áreas de fraqueza. Ele é poderoso para guardá-lo de tropeçar e apresentá-lo sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Deus sempre nos dá o escape, né? Sempre que nós estamos passando por uma tentação, Ele nos dá o escape para que possamos obedecê-lo. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Letra C. Lembre-se de que Deus olha para o seu coração e não para a sua aparência exterior. Você deve permanecer inculpável perante Ele em seus pensamentos, quer outros tenham ou não acesso a eles. Tópico 1. Ainda que pensamentos pecaminosos lhe venham à mente em circunstâncias imprevistas, por exemplo, você pode começar a duvidar do cuidado amoroso de Deus ou gastar tempo em autocomiseração. Confesse-os ao Senhor. Então, independente que se você sinta ou não, não há problema, né? Quer dizer, há de certa forma problema, né? Mas somos pecadores, nós acabamos fazendo isso. Acabamos caindo em autocomiseração. O problema é se você permanece na autocomiseração. Você tem que pegar essa autocomiseração, essa idolatria do eu, e deve lançar no Senhor, deve confessar ao Senhor: Senhor, eu estou passando por isso, esse é o sentimento que eu tenho, mas derrama da Tua graça sobre a minha vida. Eu preciso mudar isso, preciso Te obedecer mediante a Tua palavra. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Tópico 2. Lembre-se que você não deve julgar a si mesmo pelo tempo que gasta pecando, nem pelo tamanho do seu pecado, medido por padrões humanos. O que importa é que você deixou de andar no caminho de Deus, ainda que momentaneamente. Então, meus irmãos, isso deve ser diariamente, né? Nós devemos, por menor que nós achemos o nosso pecado, e isso não existe, nós devemos saber que aquele pecado, por menor que seja, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E não devemos colocar graus, né, em nossos pecados. Né? Esse aqui foi só um pecadinho, deixa passar. Né? Não, eu devo seguir em santidade, né, seguir irrepreensível, íntegro, mediante o Senhor, e se arrependendo de tudo isso. Quarta diretriz: seja grato pela oportunidade de ser um servo de Deus na circunstância atual. Estabeleça como você dará glória a Deus e procure meios de edificar os outros, servindo ou dirigindo-lhes palavras agradáveis e edificantes, independentemente de como você se sinta. Tópico 5, quinta diretriz: siga o seu plano de emergência quando necessário. Volte, então, à prática daquilo que está registrado no seu plano básico. Então, se você tem que tomar medicamentos, você tem que tomar todo dia, né? E de hora em hora, né? Existe uma terapêutica, né? E por que nós não fazemos isso com a palavra de Deus? Por que nós negligenciamos a nossa edificação? Isso é para a nossa própria espiritualidade. O Espírito Santo nos convence do pecado e transforma o nosso ser. Então nós devemos seguir em obediência, como Tiago capítulo 1, 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, meus irmãos, como eu disse, a depressão é algo multifatorial, causado por questões orgânicas e questões inorgânicas, né? Isso nós vimos na aula passada. Então, somente essas aulas, somente isso, a EBD não lhe dará embasamento suficiente, não lhe dará o entendimento pleno, né, das Escrituras, mas sim você, de coração, você fazer esse estudo na sua casa. E não somente esse estudo, mas os estudos anteriores, no qual o manual de autoconfrontação fala que você não deve fazer isoladamente, né, tratar somente a depressão, mas tratar o seu convívio com seus familiares, o seu convívio no trabalho, a sua idolatria, a idolatria do eu. Então, tudo isso pode trazer pensamentos ruins e trazer sentimentos de tristeza a você. Nós finalizamos aqui, né, a 18ª lição e é isso. Amém. Patango, ok. Muito bem, meus irmãos. Bem, eu queria fazer duas considerações. Primeiro, sobre o que o irmão
Bruno falou sobre a questão do estudo continuado, né? O nosso canal, o meu canal no YouTube, não é exatamente aquele que vai receber uma placa um dia, né? Tudo bem quanto a isso, não é o objetivo. Mas, das poucas dezenas de visualizações que tem, queria ler um comentário que não é único. No canal tem poucos, mas mandam por mensagem e etc. Boa noite, a paz. Só para fazer um comentário, tenho sido muito abençoado com o curso. Que pena que muitos cristãos não se dão o trabalho de parar para estudar. E não só isso, principalmente ser confrontado em amor, que é o mais importante. E ser sinceros consigo mesmos. Que Deus continue abençoando a comunidade Batista Videira. Então, irmãos, assim, é um curso longo, é extremamente detalhado, concordo plenamente. Em uma época do micro-ondas, da geração miojo, a gente tem dificuldade com algo tão longo, tão esmiuçado. Bem, nós, em geral, nossa igreja já tem sido bem treinada quando nós tratamos do livro de doutrinas básicas do Marcos Granconato, foi 1 ano e meio, né? E eu me lembro que escatologia foram cerca de 6 meses, ou seja, nós estamos acostumados a matérias longas, mas eu concordo que necessita disciplina, necessita você separar o seu tempo durante a semana, senão talvez você esteja aqui, isso que é ruim, ouvindo isso aqui pela primeira vez. E aí a sua absorção, o seu aprendizado é mínimo. Mínimo. Eu vou lhe ser sincero, quase nulo, na verdade. Ok? Porque o objetivo aqui é suplementar aquilo que você já devia ter estudado durante a semana. Primeira. Segunda coisa, irmãos, essa é uma lição extremamente importante. A depressão virou a virose dos problemas emocionais, né? Você sabe como é que é a anedota que o pessoal conta. Você vai no posto de saúde, doutor, estou com dor de cabeça, mal-estar. É uma virose. Agora já até é da mosca, né? Porque é a nova vilã da estação. Então, todo mal-estar físico, o médico não consegue detectar, ou sei lá por quê, lasca que é uma virose, né? Toma essa dipirona e pronto. Então, a coisa está epidêmica em relação à depressão. Eu duvido que você não conheça meia dúzia de gente que já falaram isso. É incrível. E nós queremos reafirmar, meus irmãos, que a parte daqueles 5% que tem claramente uma fonte orgânica, ok? Que aí eu não me meto, tem que ser um endocrinologista, por exemplo, quando é uma causa hormonal, certo? Tirando esse pequeno percentual, a palavra de Deus é o caminho para ajudar as demais pessoas. O Evangelho é o caminho para ajudar as demais pessoas. E é extremamente importante a mecânica, a dinâmica que foi colocada aqui. Então, nós estamos criando, vendo sendo criada uma geração que a casca não engrossa, entende? Aonde nós somos extremamente vulneráveis a qualquer variação de temperatura e pressão nas circunstâncias da nossa vida. Isso é muito ruim. E nós temos que ficar atentos aos nossos filhos quanto a isso. Enquanto o nosso avô ia para ajudar o pai com 9 anos de idade, hoje você é preso se uma criança de 9 anos de idade for pega no seu estabelecimento. Eu, adolescente, era da escola, almoço, para a loja do meu pai. Hoje, nem sei qual a idade mínima, mas cada vez querem colocar lá para cima, com a máxima muito bonita. Criança estuda, adulto trabalha. De onde que tiraram isso? De onde que tiraram que você atrapalha o crescimento da igreja, da criança? Na verdade, meus irmãos, nós estamos atrapalhando o amadurecimento de uma geração inteira que chega à idade adulta infantilizado. E tudo isso eu estou falando no escopo dessa falta de casca grossa. As crianças não sabem. Eu encontrei um pai algum tempo atrás, na verdade, em que ele fez de tudo e conseguiu que o filho fosse servir. Porque ele acordou muito tardiamente pelo fato de que ele havia super protegido o rapaz, né? E ele literalmente é aquela geração floco de neve. Conhece essa expressão, snowflake? A temperatura sobe um pouquinho, derreteu.
Então, ele não só conseguiu alistar o menino, como botou na infantaria. Já que é tratamento de choque mesmo, né? Aí eu falei, se não sai um homem de verdade, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu queria encontrar com esse pai um dia, saber se funcionou. O fato é, meus irmãos, que nem todos nós vamos conseguir botar o filho no exército, a gente tem que fazer em casa mesmo, tanto com rapazes quanto com moças. Para que no futuro, meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui, eu creio firmemente, pode ser completamente anulado e esgotado no meio, pelo menos, da nossa igreja. Eu creio, meus irmãos, com a compreensão bíblica de você, de Deus, da vida, é a alternativa aos males de alma que estão assolando a nossa sociedade. Essa é a minha convicção pessoal. Vide a parte aqui que eu pedi ao relator, a parte aqui da mensagem de domingo, né? Perseguidos, oprimidos, ameaçados, açoitados, morte iminente. Aí você encontra os camaradas na rua sorrindo, glorificando a Deus. E aí, Pedrão, conta a benção, o que foi? Rapaz, acabamos de ser açoitado. Quem encontrasse com os apóstolos assim, enlouqueceram. Mas qual foi, meus irmãos, o ponto, não vou lembrar aqui mesmo, tem sido eu que preguei, qual foi o ponto destacado da mensagem domingo? Como que a perspectiva piedosa da vida muda a sua visão de tudo que acontece. Eu sempre faço a ressalva, ninguém está dizendo que você não tem direito ao seu luto, à sua luta, a questão é como você vai lidar com isso. Essa é a chave da questão, ok? Jesus sabia, meus irmãos, que iria ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, correto? Ou ele não sabia? Soube na hora. Sabia, né? Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que dali a alguns instantes, Lázaro estaria de volta à sua convivência, o seu amigo Lázaro. Mas diante, meus irmãos, da dor ao seu redor e diante da perspectiva ofensiva que a morte tem para o nosso Deus, Jesus chorou. Então você vê, meus irmãos, se você quer pegar Jesus como exemplo, até luto Jesus teve, mas, obviamente, ele não teve nenhuma reação errada, muito menos depressiva em relação a isso. Então, eu quero terminar, meu irmão, no seguinte. Se você está passando por aquele vale na sua vida, e eu vou aumentar a metáfora geográfica, aquele vale desértico, não é aquele vale daquelas fotos, né, todo verdinho, bonito, não. Vale desértico. Se você está passando... O irmão Bruno falou hoje, procure ajuda. Não queira ser herói. As lutas vão acontecer, meus irmãos. Isso aí é padrão da vida. Procure ajuda, procure aconselhamento. Você tem o seu grupo de vida, você tem outros irmãos aqui na igreja, você tem a liderança da igreja. Procure ajuda. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, e meu questionamento é, mas por que você está isolado? Hoje no nosso boletim vocês vão ler sobre exatamente comunhão. Deus nos fez para andar em bando, em grupo, qual é o coletivo que você quiser usar aí, em revoada. Não é para ser sozinho. Eu vou mais, meu irmão. Se você blindar a sua vida ou a sua família, você está em pecado. Tudo que está fora do padrão bíblico é pecado. Não é só adultério não, tá? Se você está blindando a sua vida, isolando a sua vida e a sua família da boa influência do ferro, com ferro, como foi dito aqui, você está pecando. E está dando um proverbial tiro no pé, porque lá na frente a conta chega. Isso aí é normal. Nós fomos feitos para sermos seres sociais, em geral, como humanidade, mas particularmente, irmãos, como igreja do Senhor. Amém? Então, eu fecho com a declaração, o slogan da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. A Bíblia tem todas as respostas para os problemas não orgânicos do homem. Os outros 95% do tema desta lição, a palavra de Deus é a solução. Ok? Vamos orar, meus irmãos, então, encerrando hoje. Irmão Bruno, a lição é sua, oração é sua. Vamos colocar de pé. Já estou com...
Feche seus olhos. Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, pelo tempo que tivemos aqui, tratando de um tema tão importante, Pai. Um tema em que o Senhor, Pai, trata com cuidado também na vida de vários personagens da Bíblia, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, e te pedir pela tua graça, te pedir pela tua misericórdia, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles que estão passando por esse problema, Pai. Que o Senhor possa motivá-los a lutar contra e de maneira bíblica, Pai. E não se isolando, Pai, mas buscando ajuda. Buscando o seu pastor ou alguém que tenha confiança, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, Pai, o teu Espírito Santo, venha resgatar, Pai, essa pessoa do fundo do poço, Pai. Que ela possa entender, Pai, que a esperança que nós temos está em Cristo, Pai. E lembrar da nossa identidade, Pai, do que somos em Cristo, Pai. Somos salvos, somos nação eleita, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor pagou, Pai, os nossos pecados ali na cruz. O Senhor nos comprou por um alto preço. De maneira que não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor, Pai. Abençoa a vida de cada irmão presente aqui, Pai, que possamos a cada dia, Pai, crescer, amadurecer, Pai, independente dos nossos sentimentos. Mas que possamos ter um propósito, Pai, de sermos íntegros e sermos maduros, Pai. Nos leva em segurança para as nossas casas, ó Pai, e abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.